Boa tarde, oitavo ano. Vamos lá para a nossa aula de História. E olha só, vai haver uma mudança, preste bem atenção. Hoje, como de praxe, seria apenas as atividades, porque na aula passada foi a aula explicativa. Mas eu decidi fazer uma mudança a fim de que a gente conclua o nosso livro 3. Então, hoje eu vou passar a explicação sobre o conteúdo do tema 3. Então, quero que você pegue o seu livro, unidade 3, e vá para o tema 3. Eu vou explicar esse conteúdo e depois eu vou estar lançando as atividades sobre o tema 2 e o tema 3. Ok? Página 22. As independências na América Espanhola. Gente, pega o seu marca-texto, o seu pincel e grave aí. A independência da América Espanhola, ela se deu justamente pela influência também da independência dos americanos, dos Estados Unidos. E aí por causa de outros movimentos, como o movimento iluminista. Isso acabou aí dando mais força, para eles, porque gritava-se liberdade e igualdade. Surge a junta de governo, que foi liderada justamente pelo irmão de Napoleão. E essa junta de governo foi um movimento aí popular espanhol que reivindicava a autonomia dessas colônias. Lá na página 23, fala sobre os crioulos e os chapetones, que queriam também a independência política, queriam também a independência na área da economia. Quem eram os crioulos? Eles eram descendentes de espanhol, mas nascido na Europa. E quem eram os chapetones? Eles eram colonos nascidos na Europa, mas que viviam na América, tá? Agora, a crise do Império Espanhol. Surgiu muitas reformas, inclusive surge aí as reformas chamadas borbônicas. Qual era o objetivo da reforma borbônica? Era justamente manter as colônias sobre todo o domínio dos espanhóis. Eles queriam dominar tudo isso. No quarto parágrafo, você vai perceber que a Espanha, então, ela entra em guerra com os ingleses. E aí eles ficam em desvantagens. E aí eles acabam se tornando devedores dos Estados Unidos e devedores também da Grã-Bretanha. As reformas borbônicas, elas diminuem, então, a sua autonomia política colonial. E os crioulos, eles ficam restritos à parte administrativa. Página 24. Indígenas e mestiços no México. Indígenas e mestiços no México. Marca aí, o padre Miguel Hidalgo, ele lidera então trabalhadores pobres, ele começa a liderar os índios e também os mestiços. E qual era o lema deles, junto com o padre? Independência e liberdade. A revolta cresceu, tomou força, e os crioulos, os chapetones, eles ficaram com medo, porque esses grupos de indígenas e mestiços estavam atacando as propriedades. Crioulos e chapetones fogem, a elite também ficou amedrontada e ela se junta à coroa. E aí eles, em uma grande repreensão, acabaram então matando o líder, o padre Miguel. Na página 25 diz que surge outro governo, outro grupo, na verdade, parecido com esse último. E esse era liderado agora pelo sacerdote José Maria de Morelos. Aí a revolta foi contida e José Maria também é morto. E o que esses movimentos afinal queriam? Veja aí, fim da escravidão, fim da cobrança de tributos, que era ali passada para os indígenas pagar, então eles queriam acabar com isso e queriam divisão igual de terras. Página 26. As independências na América do Sul, mesmo sem união, as províncias unidas do Rio da Prata declararam a sua emancipação. Mas só que o Chile, o Peru ainda eram dominados, eles não poderiam ainda ser independentes. Eles ainda eram dominados pelos espanhóis. E as brigas por conta disso continuavam. Aí José de San Martín, ele governava Mendoza, que é a atual Argentina.
ele avança rumo ao Peru, ao Chile, e aí os torna independentes. Aparece então em cena agora Simão Bolívar, que era quem liderava as revoltas de independência no norte da América do Sul, onde abrange hoje o Equador, a Colômbia e Venezuela. Avançando para a página 27, a independência no Uruguai. Uma parte do Oriente, do vice-reino da Prata, foi invadido pelos luso-brasileiros. Os brasileiros eram aqueles brasileiros, eram os portugueses, que estavam sob o domínio de Portugal, a coroa. E aí José Gervásio, ele se une a Buenos Aires e coloca o povo para correr. Artigas expulsa os espanhóis da cidade. E os artigos confiscaram as terras e começaram a distribuir para os índios, para os negros livres e também para os crioulos pobres. Buenos Aires derrota os artigas com o apoio dos luso-brasileiros. Aí a banda oriental agora é anexada ao território brasileiro, que passou a se chamar Província Cisplatina, mas ela só fica independente depois de negociação com a Argentina. E aí por último, página 28, o sonho da unidade. Surge o pan-americanismo. O pan-americanismo era um projeto que eles estavam tentando ali, que objetivava justamente a união dessas colônias. Eles queriam a integração política, econômica e cultural desses países, a exemplo das grandes potências, França, Inglaterra, Estados Unidos. Eles queriam fazer igual eles. Mas o negócio não foi para frente, gente. Porque todos eles tinham interesses, então não batia com a ideia do outro. Então muitos caíram fora disso, não aceitaram, cada um alegava uma coisa, E aí no final diz que Simão ele desejava criar uma confederação para integrar territórios, o que acabou não acontecendo porque os outros países viam isso apenas como um interesse particular desses presidentes. Então essa é a explicação do nosso tema 3 do livro Unidade 3, onde falou sobre as independências na América Espanhola. Agora pega a caneta, pega o seu o lápis, enfim, o seu caderno e anote bem o que eu vou dizer para você. Primeira coisa, gente, você precisa assistir todos os vídeos que são enviados. Tem gente querendo responder atividades sem assistir os vídeos explicativos e não vai conseguir. Eu estou corrigindo todas as tarefas, todas as que chegam até mim, e aquelas que não estão corretas estou devolvendo. Pegue aí e anote agora a atividade. Atividade do tema 2 e atividade do tema 3. Essa atividade é para fechar o nosso AT1. Veja bem, tema 2. Você vai responder o exercício da página 20 e 21. Página 20 e 21. Aí depois você vai para o tema 3. Responder o exercício da página 29, 30, 31, 32. Aí na 32, responda até o número 3. Vou repetir mais uma vez. Exercício da página 20, 21, 29, 30, 31, 32, até a número 3. Ok? Então essa é a atividade para fechar o nosso AT1, porque na próxima aula eu quero encerrar esse livro para que a gente possa caminhar para o nosso AT2. E olha só, preste bem atenção, você tem que enviar até o dia 10 de junho, até a próxima quarta-feira, até as 18 horas, porque tem gente mandando atrasado, mandam 11, 12, madrugada, então você precisa enviar até o dia 10, até o horário das 18 horas. Quem entregar atrasado, a pontuação não vai ser a mesma daqueles que entregar no prazo, ok? Qualquer dúvida, conte comigo.